Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Duda Silva, estou muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. E nesse vídeo, excepcionalmente, vai ser feita uma narração sobre o assunto e o bate-papo. Normalmente eu faço um vídeo gravando, né, o passo a passo e conversando com vocês, né? Já tem alguns vídeos que eu tenho trago um conteúdo mais espontâneo para vocês. Eu não quero aquela coisa engessada de trazer somente o passo a passo ou somente sobre a minha vida. Eu acabo fazendo os dois juntos ali. Enquanto eu faço passo a passo, eu converso um pouco sobre minhas fofocas, minhas vivências, as coisas que eu já passei, tá bom? Mas só que excepcionalmente esses vídeos, né, já teve um anterior e vai ter alguns outros, eu vou precisar fazer uma narração em cima, tá bom? Então eu vou gravar todo o passo a passo sem o áudio e depois eu vou fazer uma narração. É pequenininha, tá, da Dói, e ela está em casa. Então eu faço as gravações no momento que ela tá quietinha, que ela tá dormindo, mas quando ela acorda eu não consigo fazer as gravações em silêncio, tá bom? Então para garantir um bom áudio para vocês, eu estou fazendo as narrações. Agora, bora pro vídeo, que tem bastante fofoca, bastante bate-papo e bastante passo a passo também. Então, bora começar, gente. Ó, minhas unhas estão assim, tá? É aquele azul que eu usei da última vez. Eu manchei um pouquinho aqui, ó, de tinta, que eu fui pintar o quadro aqui com as crianças. Mas até que durou bastante, tá? E só saiu um pouquinho do brilho, né? Que é normal. Eu vou usar esse esmalte aqui na minha esmaltação agora, tá? Que é do Risqué, Doce Orgulho. E vou utilizar também essa base e esse chabelho. Eu tô mostrando tudo no começo porque eu vou começar a falar e vou acabar esquecendo de apresentar os produtos para vocês, tá? As coisas que eu vou usar. Depois vai ficar nos comentários: Duda, que esmalte é esse? Que cor é essa? E eu não falei. Eu vou remover o esmalte e já vamos começar sobre o assunto do vídeo, né? Aquele assunto que tá lá no título do vídeo. Teve um vídeo meu que eu recebi um comentário dizendo que eu deveria fazer um vídeo falando sobre as formas de divulgação, né? Como fazer divulgação a manicure. Gente, eu já fiz diversas formas de divulgações, algumas deram certo na localidade que eu vivo e algumas não deram. E é justamente isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Eu vou falar as formas de divulgações que eu já fiz e aí eu vou contar também a localidade, como eu atendia, para vocês verem se vale a pena para vocês, tá bom? Hoje em dia, quando se fala em divulgação, as pessoas pensam muito em internet, né? Então pensam em Instagram, YouTube, Facebook, né? Algumas pessoas utilizam Facebook ou outras redes sociais, né? Ou aqueles grupos de WhatsApp também. E, gente, para ser sincera com vocês, eu já usei todas as técnicas que possa imaginar para divulgação. E eu posso te dizer com certeza que todas elas funcionam. Mas tem uns poréns, tá? Tem algumas coisas que realmente não funcionam dependendo da localidade que você vive, tá bom? Então vamos começar com a divulgação que eu fazia na época que eu trabalhava no salão de beleza, tá? Eu era uma funcionária do salão, trabalhava de carteira assinada como manicure e o salão, ele participava, não sei se existe isso mais, mas era como se fosse o nome era Peixe Urbano, é como se fosse um site de promoções e de descontos para você fazer serviços. Então, por exemplo, lá eles entravam, colocavam serviços em promoções, entendeu? E a pessoa trazia o cupom do Peixe Urbano, botava lá o código do cupom dela, né, que ela conseguiu pelo Peixe Urbano, e ela pagava menos no atendimento. Então, aquilo na época foi uma forma de divulgação muito boa. Mas o salão era num local apropriado, né? Um local na rua, com alvará, tudo direitinho. Então, você conseguia fazer isso. Então, tem essa forma de divulgação, tá? Porque o que acontecia? A pessoa vinha, fazia com desconto e automaticamente ela conhecia o nosso serviço, o nosso trabalho, se identificava com a gente e acabava fidelizando e não fazia mais as promoções do Peixe Urbano. Ela pagava a parte. Às vezes, no mesmo dia, ela ia lá fazer, por exemplo, uma escova e a unha, né? E uma mão. Por exemplo, um serviço de manicure e uma escova de cabelo, né? Uma escova comum. E aí ela pagava um valor lá, que eu não lembro muito bem quanto era, que eu não lembro o preço da escova. E aí ela fidelizava, então no mesmo dia ela perguntava: você consegue fazer o meu pé? E aí eu já ganhava o serviço do pé extra, né? Fora o cupom que pagou com desconto. Ou então ela conversava com a cabeleireira e já pensava em fazer umas luzes. Então era uma forma muito boa de divulgação, tá?
E aí eu saí de lá e comecei a trabalhar por conta própria, né? Depois que eu tive minha filha, eu tinha minhas clientes, eu atendia em domicílio. Eu não tinha estúdio na minha casa, não tinha estúdio em lugar nenhum, né? E eu atendia somente em domicílio, eu ia na casa das pessoas, né? E aí uma forma boa de divulgar nesse período da minha vida foi nos grupos de WhatsApp. Então, eu entrava no grupo de associação de moradores, eu moro numa comunidade, né? Então, eu entrava no grupo da associação de moradores, perguntei se era permitido divulgar o meu trabalho e ali eu divulgava, sabe? Botava ali minhas unhas, meus textos. Uma coisa muito boa para fazer divulgação é no Canva, tá? Quem não conhece o aplicativo Canva, eu não ganho nada para estar divulgando aqui não, gente, é porque realmente eu uso, né? E ele tem uma parte dele que é totalmente gratuita, tem uma parte mais avançada que é paga, mas você pode fazer artes, já tem artes até prontas lá. Você pode reutilizar essas artes, mas você não pode vender essas artes, tá? Você só pode pegar essas artes e reutilizar, adaptar para o seu trabalho, tá? Mudar nome e tudo e usar para o seu trabalho. Mas é uma ferramenta muito boa. E aí eu fazia tipo stories assim legais, aí eu fiz também um grupo, né, de cliente e as pessoas entravam no grupo, né, eu mandava o link nesse grupo, né, da associação, onde tinha muita gente da minha localidade e as pessoas entravam nesse grupo, ficavam sabendo das promoções, as novidades que eu fazia. As promoções que eu fazia, gente, era basicamente começo de semana, tá? Então, segunda e terça, como eu trabalhava direto, segunda e terça eu dava um valorzinho promocional. Vamos supor, pé e mão já estava R$40, segunda e terça estaria 35, entendeu? Era uma promoção assim que eu fazia para esses 2 dias que tinha pouquíssimo movimento. Então, as pessoas que queriam pagar mais barato vinham nesse dia, tá? E deu super certo também, gente. Eu consegui lotar minha agenda, inclusive consegui fazer um valor absurdo fim de ano com essa técnica, tá? E mesmo sem ter estúdio, tá? Só trabalhando em domicílio. Então, se você mora num condomínio, se você mora numa localidade que tem algum grupo de WhatsApp, pergunte, né, aos administradores se você pode divulgar o seu trabalho e divulgue aquilo dali, porque vai ajudar e muita gente vai te procurar. Pergunta no grupinho da escola do seu filho, normalmente as escolas agora têm grupo, né? Então você pergunta no grupo da escola do seu filho e divulga ali o seu trabalho, tá? Vende seu peixe. E assim, stories também, tá? Porque depois as pessoas vão te adicionar e elas vão querer acompanhar seus stories. Então sempre bota no stories o horário que você tem, quando você está disponível e tal, o seu trabalho. É legal, é uma forma de divulgação legal essa pelo WhatsApp. Já falando de WhatsApp, agora eu vou falar de Instagram, que é basicamente a mesma coisa. A única diferença que eu acho do Instagram é que no Instagram você tem que ter conteúdos diariamente, tá? Então, você tem que ter um empenho muito grande para você estar sempre divulgando no Instagram. Gente, eu vou confessar que no Instagram eu conquistei muitas clientes, tá? Não foi poucas, mas nas outras técnicas eu acho que deu mais certo, tá? Quando eu trabalhava no salão, que tinha esse sistema de promoção, né? Esse site de promoções que a gente podia dar desconto nos serviços. Eu ganhei muita cliente assim. E quando também eu botei lá no grupo da associação de moradores, que era onde eu morava, né? Na comunidade que eu moro, deu muito mais resultado do que o Instagram, tá? Mas teve pessoas sim que começaram a me seguir, acompanhavam meus reels e acompanhavam meus stories e do nada passaram a ser minhas clientes, mas foram poucas, tá? Porque o Instagram é vamos dizer assim, é um trabalho diário mesmo. Você vai ter que estar no Stories, você vai ter que estar no Reels, você tem que postar o Reels, né? No Instagram de forma estratégica. Então, não é nada impossível, mas eu não fiz ser tão possível assim. Mas mesmo não fazendo possível, botando lá meus vídeos rápidos, deu certo. Tá? E o Instagram, eu vou aproveitar para falar também do TikTok. Também tinha um TikTok e eu não usava muita estratégia, mas eu ganhei algumas clientes de lá. Então vamos botar assim, o Instagram foi onde eu ganhei menos cliente, o TikTok menos ainda, tá? Mas dá cliente também, tá, gente? Fora isso, você pode crescer lá dentro do Instagram e do TikTok, você pode fazer parcerias com marcas e pode, né, virar autoridade ali no seu ramo, no que você é qualificada. Então, é muito bom. Eu nunca entrei para esse lado, tá? Eu ainda não tenho essa noção
do Instagram, mas eu sei que ele tem um potencial absurdo. Eu não soube usar, na verdade, né? Talvez por outras técnicas ter dado certo. Então, uma terceira, né, no caso, técnica que eu passo para vocês é a do Instagram e do TikTok também, tá bom? Fora isso, você monta um portfólio. Então, a pessoa, por exemplo, você foi falar com uma pessoa boca a boca. Ah, você faz unha? Ah, faço sim. Ah, me segue lá no Instagram para conhecer o meu trabalho. A pessoa vai conhecer o seu trabalho lá. Ela vai ver como é que você faz, como fica o resultado, onde você atende, como funciona. Você consegue montar ali como se fosse uma página de vendas, tá? Então, o Instagram e o TikTok é muito bom para isso. O TikTok menos, mas o Instagram é muito bom para isso, tá bom? Então, uma forma de divulgação também é o Instagram, apesar de não ter tido tanto sucesso, porque eu não usei as técnicas, né, e a potencialidade total do Instagram, mas eu tive resultados sim. Outra forma de divulgação, gente, de uma forma mais simples, é você fazer panfletos, né? Ou pagar uma pessoa para panfletar num local bem movimentado, né? E de preferência próximo da localidade onde você atende ou a localidade que você atende em domicílio, né? Ou você mesmo, cara, bota uma roupa bem bonita, bota uma calça jeans, uma camiseta, sabe? E aí um tênisinho, arruma bem o cabelo, faz uma maquiagem legal, pinta suas unhas e vai ali panfletar, fazer sua panfletagem ali, ofereça seu serviço para quem está passando, tá? Essa técnica funcionou comigo, eu nunca panfletei diretamente, nem paguei uma pessoa para panfletar. Mas quando eu trabalhava no salão de beleza, o salão de beleza fazia isso 3 vezes por semana. E quando fazia esse movimento, né, nós tínhamos um ganho absurdo, tá? O movimento do salão aumentava muito. E o panfleto, ele nem era um panfleto promocional, era um panfleto só, assim, contando os serviços que tinha, que oferecia, o telefone na época e o Facebook do salão. Na época nem era assim o boom do Instagram, sabe? Nem tinha muito. E aí a gente ganhava muita cliente, era coisa do telefone tocar o dia todo, era coisa de gente bater na porta perguntando se tinha horário e tal. E era muito legal esse movimento, tá? E a gente conseguia, assim, encher a agenda de 3 manicures e de 4 cabeleireiros e esteticista e um monte de gente, sabe? Com essa panfletagem simples. Então, eu acho que vale a pena para você pagar uma pessoa para panfletar, né? Ou então você mesma panfletar, tá? Bota uma roupa bonita, vai para um lugar que é permitido fazer a panfletagem e faça, tá? Outra forma de divulgação, mas está bem ligada aí à panfletagem, é você andar sempre com os cartõezinhos de visita na sua bolsa, tá? Porque diariamente a gente fala com muitas pessoas, tá? E eu digo homens e mulheres, né? Você vai num banco, você vai na lanchonete, você vai numa lotérica, você vai resolver alguma coisa, vai levar um parente numa consulta e ali você bate papo com a pessoa, né? Você tá ali, você tá conversando, né? E não custa nada você vender seu peixinho ali, tá? Porque talvez aquela pessoa não vai estar querendo, por isso que eu falei homens e mulheres. É muito difícil ter homens que façam as unhas, mas existem, tá? E a maioria dos homens tem esposa, tem namorada, tem irmã, tem mãe, tem filha, né? E talvez queira fazer as unhas. E é legal ele já chegar com um cartãozinho em casa para entregar, né? Para a pessoa. Vai ver que a pessoa está procurando, né? Então, eu acho sempre legal você andar com um cartãozinho e você oferecer às pessoas. Eu acho que isso não ofende, não torna você chata, tá? Você não precisa convencer a pessoa de fazer o serviço com você. Mas oferece dessa forma. Vou montar um roteiro aqui. Eu nunca fiz isso, gente, porque de verdade, assim, eu acho que não precisou. Eu vou dizer no final do vídeo qual foi a técnica que mais deu certo pra mim, tá? Que mais me trouxe movimento a ponto de eu parar as outras técnicas, né? De eu não pensar em trabalhar outras técnicas de divulgação. Mas assim, vamos dizer que eu vou agora vender, né? E aí, como eu vou vender? Meu Deus, como é que eu vou fazer para vender? Vamos usar uma suposição que a gente está conversando aqui. Estou conversando com você,
né? Ai, tudo bem, menina, que calor, nossa, tá demorando muito essa fila, acho que só tem uma pessoa atendendo, que não sei o quê. Olha, eu posso deixar um cartãozinho com você? Então, eu sou manicure, eu atendo aqui nessa localidade, ou então, eu tenho um estúdio aqui pertinho, na rua de trás. Eu posso deixar um cartãozinho com você? E você, se você tiver interesse de conhecer o meu trabalho, meu Instagram tá aí para você conhecer. Ou se você conhecer alguém, alguma vizinha, alguma amiga de trabalho que esteja precisando de uma manicure, eu vou deixar meu cartãozinho com você, tá bom? A pessoa vai agradecer, vai pegar seu cartãozinho e ali está feita a sua divulgação. E cara, não fica ofensivo. Não fica tentando convencer a pessoa de fazer a unha com você. Não fica ruim, né, essa divulgação. E você pode fazer com homens e mulheres e crianças e idosos e qualquer pessoa que você conhecer. Olha, eu faço unhas, né? Crianças não, tá, gente? Crianças que eu digo assim, não sei, 10 anos de idade, né? Porque aí pode ter uma mamãe que queira fazer, uma tia, uma irmã mais velha, e aí pode fidelizar com você. Mas assim, ficou uma forma educada, né, de divulgar o seu trabalho, não ficou aquele negócio, faça comigo a unha, você tem manicure, largue ela e faça comigo. Não, você deu a opção de talvez ele entregar o cartãozinho para outra pessoa que queira, talvez tenha uma mãe idosa, tem uma pessoa que queira fazer e ainda não tem uma manicure definida, aí o avião vai passar na hora da minha narração. O avião passou, gente, ele foi passar na hora da minha narração. Parece que tudo para estragar o meu áudio. Mas permaneço aqui, tá, gente? Já tô fazendo aqui a outra mão já, tá? Quase não tô falando da unha, né? Mas é porque vocês estão assistindo aí, é o básico do básico. Eu tô fazendo uma cutilagem bem light. Mas continuando o assunto, as pessoas podem conhecer alguém que precisem do serviço de manicure e pedicure, entendeu? Então eu acho legal você oferecer dessa forma. Outra forma de divulgação, e essa forma eu usei, é você deixar por exemplo, eu atendia em domicílio, né? Então, quando eu levava minha filha para a escola, eu passava em muitos bairros, né? Não em muitos bairros, mas assim, eu saía do meu bairro para levar ela em outro bairro, que era pertinho, assim, coisa de 40 minutinhos. Mas eu passava por muitas casas, por muitos prédios, por muitos condomínios. E aí eu pensei, tive uma ideia de falar assim, vou lotar a minha agenda, vou tentar fazer a divulgação em cartazinho, cartãozinho, alguma coisa do tipo. Só que tipo assim, a primeira vez eu fiz 50 cartõezinhos e entreguei, né? E ali estava divulgando meu trabalho e até essa questão da promoção de segunda e terça. Tava ali, lá, promocional e tal. Aí entreguei, tava escritinho tudo direitinho, serviço em domicílio, eu já tinha um Instagram, assim, muito bom, né, com bastante gente, já tinha um portfólio do meu trabalho, né, as pessoas podiam ver como eu trabalhava, e aí, beleza. Eu fui lá, né, e comecei a divulgar. Só que o que acontece? Eu sentia que depois eu passava pela rua e eu via jogado meus cartõezinhos, as pessoas não queriam, porque eu acho que tudo que vem assim, só um papel, eu acho que perdeu o valor para as pessoas, né? Então eu falei, não, vou pensar em algo diferente. Aí eu assisti uma moça aqui do YouTube que ela vendia crochê. E uma forma que ela deu de ideia para divulgar o crochê dela, né, era fazer um cartãozinho com um mimo. Então ela fazia ali com sobras de linha, né, de crochê, ela fazia chaveirinhos, né, de crochê e ela botava num saquinho com um cartãozinho. Nesse cartãozinho ela dizia assim, você está ganhando 2 brindes. O primeiro brinde é esse chaveirinho e o segundo é a oportunidade de conhecer o meu Instagram. Né? Então a pessoa ia lá e tinha um QR Code e a pessoa seguia ela no Instagram. Eu falei, deu um estalo na minha mente, eu falei, não, vou fazer isso com as unhas, mas aí o que eu posso oferecer de baixo custo para me fazer vários, né? E aí eu fiz o cartãozinho, eu mesma fiz, aí imprimi na gráfica, né? E custou baratinha a impressão, porque foi só impressão colorida, tipo um papel, uma folha A4, deu para fazer 6. Então rendeu bastante, né? E aí eu falei, o que eu posso oferecer para essas pessoas assim relacionada ao meu trabalho? Eu ofereci uma lixinha de unha daquelas pequenininhas, né? Que saem por centavos, né? Cada uma. O pacote acho que vem com 50 e custava na época ali R$10,
R$8, eu acho, até menos que isso, com 50. Então eu botava no saquinho o papelzinho que eu imprimi, né, com essa arte, falando que ela tinha ganhado 2 brindes. O primeiro brinde era a lixa e o segundo brinde era a oportunidade de conhecer o meu Instagram. E dessa forma, às vezes a pessoa nem me seguia no Instagram, automaticamente ela já me adicionava. E tipo assim, quando eu deixava lá, eu acho que chamava mais atenção, que era um pacotinho, sabe? Com uma lixinha dentro e com panfletinho, sabe? Então, acho que chamava mais atenção. A pessoa olhava assim, sabe? Quem passava por exemplo, eu deixei em muitos prédios, né? E aí ficava na portaria do prédio, assim, um cantinho que o porteiro deixava todos os cartõezinhos. Aí tinha da pizzaria, do coisa, e o meu era um pacotinho. Então, as pessoas passavam e falavam, que é isso? Ah, é a moça, a manicure, deixou aqui para divulgar o trabalho dela. Então, chamava mais atenção. E deixava também nas caixinhas de correio das casas. Que aqui onde eu moro é uma área urbana, então tem muito prédio e pouca casa, mas as casas que tinha eu também deixei lá. E aí automaticamente também quando eu ia na farmácia eu falava, eu posso deixar um brindezinho com você para você conhecer meu trabalho? E automaticamente a pessoa recebia um pouco melhor do que só um cartãozinho, né? E isso fazia com que ela fidelizasse. Então é uma outra forma de fazer uma divulgação. Você vai precisar de um investimento muito baixo, tá? Porque você não precisa imprimir num papel maravilhoso, não. Você vai imprimir em qualquer papelzinho e vai fazer sua divulgação ali, entendeu? E eu acho que as pessoas recebem melhor. E quando elas recebem melhor, elas prestam mais atenção naquilo dali. Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui nas dicas, né, de divulgação, porque eu vou explicar para vocês um pouquinho esse passo a passo que eu tô fazendo, tá? Eu fiz uma cutilagem bem simples nessa unha, tá? Eu não fiz nada muito avançado, tá bom? E isso que eu tô passando é porque eu estava com o esmalte azul. E ainda ficou algumas tonalidades azuis, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ficou. E aí eu tô passando o removedor ali com algodãozinho pra tirar, tá bom? Agora eu vou pegar a lixinha e vou tirar as rebarbas. Ó, você consegue ver que ficou um pedacinho pro alto, sabe? Não ficou reto. Isso são só rebarbas. Aí eu vou passar a lixinha, ó, de baixo pra cima pra cortar essas rebarbas e não atrapalhar ali na nossa esmaltação, tá bom? Então, gente, eu vou deixar uma diquinha também para vocês. Quando vocês usam um esmalte muito escuro, né, e ele fica manchando a unha, você sente que muda a pigmentação da unha, você pode passar uma camadinha de extra brilho e depois tirar com removedor ou acetona, que isso vai ajudar a remover esse esmalte. O olhinho vai ajudar a remover, tá bom? É só uma diquinha aqui que eu vou deixar para vocês. Eu não usei, eu não achei que era necessário, porque o azul saiu facilmente, mas nos cantinhos ficou um pouco manchado, tá bom? Agora eu tô aplicando a base, eu já apliquei a base na outra mão. E, gente, olha só, dessa vez eu fiz um pouco diferente. Eu comecei fazendo da mão direita para a esquerda, né? Eu comecei fazendo a mão esquerda e agora eu vou fazer a mão direita. Só que, gente, para gravar é difícil. Já é difícil conseguir fazer a unha direita, né? Quem é destro, quem é canhoto não. Mas quem é destro já é muito difícil fazer a mão direita, né? E gravar, olha só, eu saio do ângulo em todo momento. Então vai chegar um determinado momento desse vídeo que eu vou vou finalizar essa unha e venho com ela pronta para vocês. Por quê? Porque a gravação ficou muito ruim, a câmera não consegue nem focar, porque eu não paro a mão no ângulo certo, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa que eu vou fazer na outra mão. Então, até para o vídeo não ficar muito longo e com uma qualidade de imagem ruim, né? Eu vou cortar e vou voltar com essa unha pronta para vocês. Voltei, gente, tá? Com as unhas já feitas, já pintadas. Agora eu vou fazer o mesmo processo nessa unha aqui, tá, gente? Eu sempre tento trazer aqui o melhor conteúdo da forma que eu consigo para vocês, tá? Porque fazer a própria unha já é bem difícil. E aí fazer a própria unha, gravar e ficar paradinha no mesmo ângulo para que o celular não tire o foco, é bem difícil. Então, para não trazer um conteúdo ruim aqui para vocês, eu prefiro cortar e fazer com a mão que eu tenho ali habilidade, tá? Que é da mão direita para a esquerda, tá? Que eu sou destra, não sou canhota. E aí é mais fácil, ó, o ângulo fica bom, sabe? Fica tudo certinho, vocês conseguem ver exatamente como fazer essas unhas, tá?
Agora vamos voltar ao assunto da divulgação, gente. E existe também, né, a opção de localidades que é melhor para vocês fazerem divulgação boca a boca, tá? Então, o que eu digo assim para você, Duda, eu tô na dúvida, você passou várias ideias, mas aí qual delas eu vou usar para a forma que eu atendo, né? Então, gente, você tem que prestar atenção à localidade onde você vive e o local onde você vive, né? Onde você encontra mais pessoas no local onde você vive, entendeu? Porque eu não posso virar aqui para você e falar assim, olha, a internet bomba, mas aí você mora no interior e no interior tem muita pessoa que não tem acesso à internet. Entendeu? Então, assim, muito idoso ou muita gente que não tem acesso à internet ou que não tem condições para ter internet. Então, você vai divulgar ali, aquelas pessoas não vão ver, pouquíssimas pessoas, só o alcance vai ser pouco. Então, para essa localidade, o que se adaptaria melhor? Uma panfletagem, ou você, eu não sei, tem lugares que não pode, mas você deixar lá um cartaz em algum lugar, sabe, exposto, um bannerzinho lá com seus valores, com seus serviços, né? Eu não sei, né? Tem lugares que não pode. Aqui onde eu vivo, na comunidade onde eu moro, pode botar em poste, assim, sabe? As coisas no poste, na parede, você pode divulgar suas coisas, mas fora daqui não é permitido, né? Você ganha até uma multa, eu acho. Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu nunca fiz. Mas vamos dizer, se você mora numa localidade que a internet não é o forte, não adianta você querer mostrar pelo Instagram. Entendeu? Não adianta você querer divulgar o seu Instagram, você achar que pelo Instagram você vai ganhar clientela, entendeu? Então, eu acho melhor você fazer a panfletagem. Agora, se você mora num local que as pessoas são totalmente ligadas à internet, você participa de vários grupos de vários lugares, grupo da igreja, grupo da escola do seu filho, grupo, eu não sei, do condomínio que você mora, grupo de qualquer coisa que você participe, da aula de dança, da academia. Gente, divulgue o seu trabalho ali, entendeu? Divulgue o seu trabalho ali. Pergunta ao administrador se você pode divulgar e divulgue o seu trabalho, porque aí o retorno vai ser mais fácil para você, entendeu? Ou se você trabalha em outro lugar, né, e tem as unhas como uma fonte de renda extra, né, você divulga no seu trabalho. Tá, mas eu trabalho fazendo faxina. Tudo bem, você vai lá e divulga para sua patroa, para a filha dela, fala, olha, agora eu estou trabalhando como manicure, tá bom? Se você precisar de uma manicure, como eu já estou aqui, vocês já me conhecem. Se vocês quiserem me contratar para esse serviço também, eu vou adorar. Você trabalha numa empresa, eu trabalho CLT numa empresa de secretária, sei lá. E você está fazendo a unha como uma renda extra. Divulgue para o pessoal que trabalha com você, para as pessoas que frequentam lá, divulga que, acho que para as pessoas que frequentam lá não, mas para as pessoas que trabalham com você, tá bom? Vai ser legal. Então, é uma forma também de divulgação, tá? E aí você pode... Cortei aqui o áudio aqui, um barco começou a fazer barulho, eu pensei que estava saindo som aqui no áudio. Mas enfim, é um barco que passou aqui na praia, né, gente? Eu moro bem pertinho da praia. E o barco passou por aqui, fez aquele barulho que faz de barco passando, eu pensei que tinha saído no áudio. Enfim, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui pro foco. Então, se você vai ver qual a necessidade da sua localidade, entendeu? As pessoas estão mais aonde? Ah, outra coisa que eu quase não falei aqui. Tem localidades que as pessoas usam muito Facebook. Então, use isso a seu favor, sabe? Tem muita gente no Facebook, vai lá no Facebook divulgar, gente. Vai botar foto no Facebook, não fica perdendo tempo com o Instagram, porque a moça que você segue, que deu super certo, tem um Instagram com milhões de visualizações. Porque às vezes para você não vai trazer dinheiro pro seu bolso, vai trazer só seguidores, entendeu? E para transformar seguidor em cliente, né? É muito difícil, gente, porque seguidor, a pessoa pode me seguir de qualquer lugar. Agora, cliente é só uma pessoa que tem proximidade de mim, né? Ela não tem como, por exemplo, ela não tem como atender uma pessoa do Rio de Janeiro, não tem como atender uma pessoa da Bahia, entendeu? Mas ela tem como me seguir, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Talvez a sua localidade pede um Facebook. As pessoas ainda utilizam muito Facebook.
E aí você divulga no Facebook, filha, faz campanha no Facebook, sabe? Assim, divulga mais suas coisas, bota suas fotos, apareça mais nos stories do Facebook. Eu nem sei se no Facebook é story, mas acho que é story. Aí você bota lá, aqueles quadradinhos que fica 24 horas, então. Você vai botar mais no Facebook para você divulgar a sua marca, entendeu? Suas coisas, porque é onde vai ter alcance para a pessoa virar sua cliente, entendeu? Você tem que entender que no começo da carreira, você vai correr atrás dos clientes, você tem que se mostrar, você tem que estar lá, entendeu? Porque não adianta você falar eu faço unha e ficar em casa e ficar falando assim, marido, quando você for pro trabalho você fala com as mulheres que eu faço unha. Ou então você tem uma amiga amicíssima de anos e fala, divulga aí que eu faço unha. Não, gente, você tem que se mostrar para pessoas desconhecidas, porque essas sim vão virar suas clientes e vão fidelizar com você, entendeu? Eu sei que no começo a gente tem muita vergonha de divulgar nosso trabalho, a gente tem vergonha de parecer que está trabalhando como manicure, não sei por que isso, né? Não deveria ter vergonha, mas a gente se sente um pouco incomodada, parece que a gente não sei, eu não sei te explicar. Mas deixa isso tudo de lado, entendeu? Não foca nesse negócio de sentir vergonha, de estar trabalhando, os outros vai falar o quê, vai pensar o quê. Foca no que você quer. Você gosta de trabalhar com isso, você trabalha bem com isso, você se sente realizada, você tem um plano de vida, sabe? Assim, pra frente, olha, eu vou começar trabalhando em domicílio, depois eu vou montar um estúdio, ou então vou começar trabalhando na minha casa, na cozinha da minha casa, na mesa da cozinha da minha casa, depois eu vou montar um estúdio, depois eu vou trabalhar em outro lugar. Você tem um plano de vida, você tem um propósito? Então não fica se incomodando muito com o que os outros vão achar não, sabe? Vai lá e faça acontecer. Vou passar aqui o verniz de brilho, tá? Que é o extra brilho da Impala. E vai ficar com esse efeito aqui, ó, maçã do amor, sabe? Parece uma casquinha de maçã do amor. Então, em época de festa junina, eu lembrei muito da maçã do amor olhando isso daí. Mas o esmalte não é maçã do amor. O nome do esmalte é Doce Orgulho, tá? Que tem um esmalte que se chama maçã do amor. Mas não é ele, tá? Mas vai ficar com efeito maçã do amor. Então vamos continuar no assunto que eu tenho que dizer para vocês qual tipo de divulgação que deu mais certo para mim. Assim, gente, eu vou contar a minha realidade para depois explicar por que deu certo. Então, eu moro em uma comunidade aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e essa comunidade todas as comunidades aqui do Rio de Janeiro têm uma associação de moradores que organiza coisas como, por exemplo, água, esgoto, saneamento, recolher lixo, sabe, pavimentação, essas coisas assim. E aí eu entrei em contato com a pessoa responsável pelo grupo e perguntei para ela se eu podia divulgar. Aí ele falou, olha, na associação de moradores não, mas a nossa comunidade tem um grupo de venda, onde os comerciantes da comunidade, eles colocam lá o seu serviço e as pessoas podem adquirir. Então, pessoas que fazem pizza, que fazem cabelo, que faz unha, barbeiro, né? Todo mundo bota lá nesse grupo. Então, quem tiver interesse de comprar alguma coisa dentro da comunidade, tem esse grupo lá para divulgar, né, as marcas, os nomes, os horários de funcionamento e tudo. Então eu entrei nesse grupo e fiz essa divulgação. Gente, foi o local onde eu mais captei cliente. Até hoje, assim, é difícil, porque tem gente que pegou meu número lá daquela época e até hoje me manda mensagem querendo agendar. Só que muitas vezes eu nem tenho mais horário, sabe? Porque é muita gente. Então, assim, as outras formas acabaram ficando um pouco de lado por conta disso, sabe? Então, eu comecei a dar muito mais valor a esse tipo de divulgação. Então, 1, 2 vezes por semana eu botava lá, né? E as pessoas que vinham tirar dúvida comigo perguntavam o nome e botava elas na minha agenda para que elas tivessem, né, acesso aos meus status. Então, elas sempre ficavam vendo os meus status e ali elas iam agendando e ali elas iam vendo o meu trabalho. Então, foi a forma que mais deu certo para mim, tá bom? Então, você vai adaptar a sua forma de divulgação com aquela que dá mais certo para você também, tá bom? Esse foi o vídeo, falei bastante, falei muito nesse vídeo, mas estou muito feliz em poder ajudar, foi uma coisa que me pediram por aqui. E esse foi o resultado da unha também, eu quase não estou falando da unha, né? Mas esse foi o resultado, eu amei esse vermelho, eu acho bem bonito. Mas eu enjoo com o passar dos dias, né? Então, quando eu for trocar
vai ter novo vídeo aqui no canal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você tá gostando do formato desses vídeos mais tranquilos, assim, mais conversando mesmo, batendo papo, eu peço para você se inscrever ou curtir esse vídeo para que eu me sinta mais incentivada a continuar gravando vídeos como esse, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.